De alguma forma, tudo surgiu no universo. E também, de alguma forma, todos nós viemos a existir junto dele. E parece que nesse caminho, nesses séculos de existência que atravessam o tempo e o espaço, tudo leva a uma estrada infinita que parece nunca ter fim. Parece que estamos em uma estrada contínua, onde não sabemos exatamente o que existe no fim dela, ou sequer se ela tem ao menos algum fim. É como se o universo tivesse jogado todos nós em um grande aquário. E nós somos apenas peixes conscientes nadando no vasto oceano sem saber para onde ir, sem direções, sem respostas e muitas vezes sem saber o que perguntar. Por que afinal estamos aqui? Qual é o sentido de viver uma existência onde não sabemos para onde ir nem o que fazer nessa vida que nos foi entregue? E aqui começamos a questionar o sentido de tudo, o propósito. Aqui começamos a atribuir a fé, a crenças, ou então a descrença absoluta de tudo. Esse último estado tem um nome dentro da filosofia que se chama nihilismo. Dentro da filosofia, o nihilismo é um conceito cético radical onde a pessoa questiona as moralidades e convicções tradicionais, onde é negado a existência de um sentido, um propósito ou valor absoluto na vida e no mundo. A grande maioria das pessoas pensa que o nihilismo é quando achamos que nada mais importa, que nada tem sentido. Camus chamou isso de o problema filosófico mais sério. Mas mesmo Albert Camus reconhecia que o nihilismo não é um destino, é um estado de travessia, é uma ponte onde passamos uma boa parte da nossa vida tentando entender para qual direção devemos seguir. Mas aqui quero trazer a visão de Nietzsche rapidamente sobre esse ponto em questão. Nietzsche costuma atribuir dois estados, o nihilismo passivo e o nihilismo ativo. O passivo é o que ele chama de o último homem, aquele que desiste da busca, tornando-se apático e aceitando que nada tem sentido. E existe o ativo, que é a proposta de Nietzsche propriamente dita. É usar o nihilismo para destruir crenças antigas e ter força de criar seus próprios valores. É quando construímos um novo começo. E aqui quero trazer um ponto de atenção importante. Nietzsche, em essência, não era nihilista. Na verdade, ele usa como ferramenta para diagnosticar a doença da civilização ocidental. Uma forma de decadência onde a vida se volta contra si mesma. Existe um conceito que ele chama de transvaloração, que é quando estamos andando na sombra do nihilismo, ou seja, estamos sendo quase como que possuídos pela ideia dele, estamos obcecados por desatribuir o sentido de tudo, estamos quase que entorpecidos pela tranquilidade de aceitação da falta de sentido da vida. Mas a transvaloração não é aceitar isso, não é permanecer na sombra do nihilismo para sempre. Pelo contrário, é criar um sentido através da vontade de potência. Chega um tempo em que o homem já não lança a flecha de seu desejo para além do homem, e em que a corda de seu arco desaprendeu a vibrar. A terra, então, se tornará pequena, e sobre ela saltitará o último homem, que tudo apequena. Inventamos a felicidade, dirão os últimos homens, e piscarão os olhos. A questão é, o que acontece com quem realmente atravessa essa ponte? O que se passa por dentro de alguém que parou de acreditar e ainda não encontrou o que vem depois? Carl Jung tinha uma resposta muito específica para isso. Ele dizia que a neurose, esse sofrimento sem nome que move tantas pessoas, não é uma falha de funcionamento. É uma cisão interna, é o estado de estar em guerra consigo mesmo. E segundo ele, o que leva alguém a essa guerra é a intuição, ou o conhecimento de que a pessoa já não cabe inteira dentro daquilo que era antes. Existem duas pessoas dentro dela, em oposição uma à outra. Uma já não acredita mais, a outra ainda finge. E Jung diz algo que poucos psicólogos depois dele tiveram coragem de dizer com tanta clareza, que essa cisão não é o fim, é o começo de algo que ele chamou de individuação. O processo pelo qual uma pessoa se torna o que ela realmente é. Não o que herdou, não o que foi treinada para ser, não o que os outros esperam, mas aquilo que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecido. Para Jung, esse processo nunca começa em paz. Começa no que os alquimistas chamavam de nigredo, a fase de enegrecimento, de dissolução, de putrefação simbólica. É o momento em que a máscara que a pessoa usava para sobreviver no mundo já não dá conta. E quando ela racha, o que está embaixo dela não é bonito, é obscuro, é confuso,
é exatamente o que estamos chamando de nihilismo. E aqui é onde a psicologia analítica encontra a mitologia, porque o que Jung descreveu como nigredo, Joseph Campbell, décadas depois, descreveu como uma fase específica da jornada do herói, o ventre da baleia. A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma transição para uma esfera de renascimento é simbolizada pela imagem mundialmente recorrente do ventre da baleia. O herói, em vez de conquistar ou conciliar o poder do limiar, é engolido pelo desconhecido e parece ter morrido. Mas aqui, em vez de passar para fora, além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de novo. Campbell descobriu, depois de décadas estudando mitos de centenas de culturas diferentes, que toda jornada autêntica passa por essa fase. Jonas, dentro do peixe, Inanna, descendo ao mundo dos sumérios, Dante, atravessando a selva escura, Cristo no deserto, o Buda, debaixo da figueira antes da iluminação. Todas essas representações não são coincidências. É um padrão que aparece sempre que alguém está se tornando alguma coisa que ainda não é. E o ponto que poucos entendem é esse: o herói não evita o ventre da baleia. Ele não pula essa parte, ele é engolido por ela, porque é só lá dentro, no escuro, sem mapa, sem deuses para guiá-lo, que ele descobre que o que sobra dele quando tudo que ele pensava que era, cai por terra. Na literatura também temos uma citação muito interessante que vai de contraste com essa ideia. Nas Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, ele escreve o seguinte: o homem inventará a destruição e o caos, inventará diversos sofrimentos e acabará por impor a sua vontade. Ele lançará ao mundo sua maldição. Isso é um privilégio seu, o que ele tem de mais importante e o que o distingue de outros animais. Talvez ele consiga o que procura apenas com a maldição, ou seja, realmente, talvez se convença de que é um homem e não uma tecla de piano. Toda a questão humana, creio, resume-se na realidade em um homem provar constantemente para si mesmo que ele é um homem e não uma tecla. Então, quando alguém diz "eu não acredito em mais nada", isso na verdade é uma representação que reflete esse trecho anterior. O homem não cansou de ser homem, cansou de ser uma tecla de piano. A tecla de piano vive junto de demais teclas, é operada em conjunto para que produzam sons. Cada tecla por si só não pode produzir grandes músicas. Mas afinal, quem quer ser uma tecla de piano? Que só opera junto a outras, que só tem um único propósito e função que foi imposto e atribuído. Então, essa é a travessia. É quando o homem entende que ele não quer fazer mais parte dessa melodia do universo. É preferível viver no caos do silêncio, sozinho, do que ser uma tecla de piano, sempre produzindo músicas que você não escolheu. Mas o ventre da baleia não é o destino, é a passagem. Campbell foi muito claro sobre isso. O herói entra, mas o herói também precisa voltar. Quem fica lá dentro não é o herói, é a vítima. O que torna a jornada uma jornada é o retorno. O retorno tem uma característica específica. O herói não volta como entrou, de mãos vazias, e sim volta com algo em suas mãos. Campbell chamava isso de elixir, aquilo que a pessoa traz da descida e que serve para os outros que ainda vão descer. O propósito da jornada é a recuperação do que foi perdido, ou a descoberta de algum elixir vivificante. Geralmente é um símbolo de transformação interior, como o ouro dos alquimistas ou a pedra filosofal. E o que é exatamente esse elixir, no caso de quem atravessou um colapso de sentido? Não é uma resposta nova, não é uma certeza recém-construída, não é uma fé reciclada com um nome diferente. O elixir, para quem atravessou o nihilismo, é mais sutil do que isso. É a capacidade de construir o sentido em vez de receber o sentido. A maioria das pessoas vive de sentido herdado, sentido que veio dos pais, da religião, da cultura, do trabalho ou da sociedade. Um sentido que cabe a elas como uma roupa que foi comprada por outra pessoa. Pode até servir, mas não foi feita para o corpo delas. Quem atravessa o nihilismo perde essa roupa, fica nu, como Inanna, nos 7 portões do submundo, despida de cada símbolo de poder antes de descer. Mas a nudez não é o fim da história. O fim da história é quem volta, diferente, não como era antes, mas como algo que só quem desceu pode trazer. E talvez seja por isso que Campbell, depois de estudar mitos do mundo inteiro, percebeu que o herói nunca volta sozinho. Ele volta para os outros, volta para as pessoas que ainda estão presas no mundo comum, vivendo sentidos emprestados, repetindo melodias que não escolheram. E o que ele traz, o elixir, não é uma resposta para entregar pronta, é uma presença diferente, uma forma de estar no mundo que mostra, sem precisar dizer, que existe outro caminho.
Quem passou pelo nihilismo e atravessou a verdade não vira otimista, não vira religioso, não vira coach, vira algo mais raro, vira alguém que parou de mentir para si mesmo. E essa honestidade sozinha já transforma tudo ao redor da pessoa. E é aqui onde Nietzsche fecha o que começou. O último homem é o que recusou a travessia, o que viu o caos no fim da fé herdada e preferiu se entorpecer com qualquer coisa que parecesse com sentido, mesmo que fosse um sentido ilusório. Nietzsche não parou no diagnóstico do último homem. Ele propôs a alternativa, chamou de o além do homem. E o além do homem não é uma raça superior, nem uma figura mítica, nem um super-herói. É simplesmente um ser humano que passou pelo nihilismo e construiu, do outro lado, uma vontade de viver que é dele, que não vem do céu, que não vem dos outros, que vem da terra, do corpo, do agora, do si mesmo. O além do homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade diga, o além do homem seja o sentido da terra. Eu vos conjuro, meus irmãos, permanecei fiéis à terra e não acrediteis nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, saibam eles ou não. São desprezadores da vida, moribundos e intoxicados, de quem a terra está cansada, que desapareçam de uma vez. Permanecer fiel à terra é isso que Zaratustra pede. Não a terra como planeta, a terra como a que está aqui, agora, dentro de você e ao seu redor. A vida concreta, a respiração da existência como ela é. A escolha concreta que está na sua frente hoje, sem deuses externos, sem promessas de outra vida, sem moralidade emprestada. O além do homem não é o homem que acredita em algo melhor. É o homem que parou de precisar acreditar em algo lá fora para construir algo dentro de si mesmo. E é exatamente isso que venho falando desde o começo do vídeo. Se eu pudesse resumir todo esse vídeo aqui, nessa parte final, eu diria que o nihilismo não é uma resposta final, não é a chave para viver uma vida melhor, é apenas o começo, é apenas a ponte que está atravessando. Ventos fortes batem e te desequilibram nessa ponte, mas você permanece firme. Cada passo que você dá nessa ponte parece o fim, pois você olha para baixo e sente a vertigem da altura do abismo, mas não desvie o olhar, encare o abismo e continue andando. O abismo não é o fim, assim como a ponte pela qual caminha não é um estado de estagnação, de perda de sentido. Você chegou em um ponto que acredita ser o fim, pois essa ausência de sentido muitas vezes traz um conforto. Mas saiba que a palavra sentido você entendeu errado até agora. Sentido, como disse, não vem de fora. Seu trabalho não te define, sua religião não te define. Nenhuma pessoa nessa terra tem o poder de definir quem você é. O sentido vem de dentro. Vem de quando você para de ter medo de seguir. De quando você apenas continua a dar passos na ponte para sair da sombra do nihilismo e encontrar a sua verdade. Não a verdade construída pela sociedade. Não a verdade que as pessoas dizem que seus deuses atribuem. A sua verdade. Somente aquilo que está dentro de você é verdade. E isso é o sentido que você constrói. É exatamente o ponto-chave onde você começa a investigar a própria existência. O último homem de Nietzsche busca o conforto e constrói seu castelo de papel feito de conformismo humano e mediocridade. O além do homem é aquele que superou a moral e a lógica imposta, que superou o nihilismo, é aquele que não mais aceita viver em um castelo ilusório e se torna o andarilho que criou seus próprios valores e afirmações sobre a vida. Não aquele que se livrou das dores e dos conflitos, mas aquele que escolheu abraçá-los e viver a vida caminhando com seus próprios pés. É exatamente por isso que o nihilismo não é o fim das suas crenças, é o começo das suas convicções. Você não acredita em nada agora, e isso é somente o começo da sua jornada.